tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias a Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Soberano e amado Deus, te damos graça por um profeta que o Senhor nos enviou para revelar, para esclarecer e nos tirar de toda a confusão. Nos ajuda enquanto nos alimentamos com a sua palavra nesta tarde. Abençoa os teus filhos através da internet, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos através da internet. E Deus abençoa todos vocês. O pastor Mendes está viajando pelo estado do Ceará, né? Eu vi que tem irmãos do Ceará nos acompanhando. Também tem ali o irmão Billy e a irmã Gabi, que mora no Ceará, que congrega também junto aqui nesse ministério. E eu vi o irmão lá de Eusébio, né? Se é perto ali de Itapipoca, o pastor Mendes está dando culto em Itapipoca. Deus os abençoe. Enganados por falta de revelação. Na verdade, quem tem a revelação, ele não se deixa enganar, né? Porque a revelação é um novo nascimento. O rapto é uma revelação, não que são muitas revelações. A revelação é uma só, é Jesus Cristo. O profeta prega nas eras a revelação de Jesus Cristo. E a maior de todas as revelações é a deidade, é Deus em uma carne, né? E agora, a pregação que derrubou o homem no jardim do Éden, que enganou a mulher, a mesma pregação está sendo feita nos últimos dias. Você pode ver que tudo foi uma pregação, né? A serpente trouxe uma pregação muito bonita, muito impactante, que Eva parou para ouvir, né? Veja que aquela pregação gerou Caim, né? Veja que Caim, dentro dele, ele já veio com adoração. Ele buscou adorar Deus, ele levantou um altar. Ele levantou um altar muito lindo, com muitas flores, muitas frutas, algo bonito. Ele tentou chamar a atenção de Deus com a beleza. E Eva viu que aquilo era agradável aos olhos. E Caim tentou trazer Deus ali na sua igreja, mas não havia revelação no seu sacrifício, não havia revelação no seu altar, não havia revelação na sua mensagem. Tinha uma mensagem, ele foi gerado por uma mensagem, a mensagem da serpente, mas não tinha, Deus não desceu ali. O altar de Abel não tinha aparência, né? Como Isaías 53, Jesus não tinha parecer e nem formosura. O altar de Abel tinha sangue, tinha revelação. Abel, ele sabia
como se aproximar de Deus, porque ele tinha uma semente, ele não era a semente da serpente, né, que tentou atrair Deus pela beleza. A era de Laodiceia é a última era da igreja. A era de Laodiceia é morna, não é fria nem quente, mas é uma era rica, é uma era de beleza. O irmão Brana pregou uma das suas últimas mensagens, chamada o Éden satânico, né? Que a gente tem batido um pouquinho em cima disto. Ele pregou o Éden de Satanás. E aqui em Apocalipse capítulo 17, quando João viu essa igreja, né, a Bíblia diz que João se maravilhou quando ele viu ela tão suntuosa, tão bela, né? E João, quando ele olhou, ele pensou que Deus estava ali dentro. O anjo disse: por que te maravilhas? Por que admiras? Né? O anjo perguntou para ele: por quê? João, agora não foi somente João, o irmão Brana também se admirou. Nós vamos ver aqui com algumas mensagens que temos. Ele também se admirou com o crescimento, com a beleza dos ministérios na terra, que nós não devemos nos deixar levar. E ele até perguntou para Deus, né, por que o seu ministério era daquela forma, né? Por que o seu ministério, ele não via prosperidade no seu ministério, crescimento, ele não estava vendo aquilo. Então ele perguntou para Deus por quê. Ele disse: eu me sinto tão hipócrita, né? Ele disse: por que, Deus? Por que não avança? Existem coisas que Deus esconde dos seus profetas. Escondeu de Abraão, ou muitas coisas escondeu de Moisés. Ele não dá tudo para um profeta. E o irmão Brana fez essa pergunta. Quando ele viu, aí me faz lembrar aqui agora o Salmo 73. O salmista disse: os meus pés quase se resbalaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Como eles progridem, como é que eles crescem, né? Eu estava vendo hoje da internet os pastores mais ricos do Brasil. A internet também mostra os pastores mais ricos do mundo. O patrimônio de 10 milhões de reais, patrimônio de 400 milhões. Em primeiro lugar, patrimônio de 2 bilhões de reais. Os mais ricos, as igrejas mais bonitas, mais lindas, é que o povo procura, né? Eva viu que aquilo era agradável aos olhos. Caim trouxe uma coisa bonita, pensando que atraía a Deus. E foi a mesma mensagem do seu pai, a serpente. Você vê hoje tantos cultos. Eu estava vendo hoje um culto que estava rodando a fita do irmão Brana, tinha 9 pessoas assistindo. Eu estava vendo um culto que uma pessoa estava somente lendo as escrituras, tinha 1.300 pessoas assistindo no computador, fora os que estavam assistindo e não aparecia, né? Outros, 400 e poucas pessoas assistindo, grandes igrejas, né? Coisas lindas. Mas e Deus? E a revelação? Deus é fé. Fé é revelação em Deus. Veja que Deus desce no sacrifício de Abel. Tinha revelação. Aí você vê aquele grupinho de gente ali em Jeffersonville. A irmã Brana olhava aqueles que se inspiraram no seu ministério, que tinha milhões de seguidores, entrada de milhões de dólares por ano.
Ele chegou a um ponto que parecia que ia desanimar. Parecia que Deus não estava ali com ele. Vamos ler um pouco. Vamos começar com a mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, a partir do parágrafo 10. Isto mostra que isto faz aquilo mesmo na denominação. Isto mostra onde está. Sim, senhor, você tem que ter isto. E é aí onde isto terminará. Esta é a minha predição, como servo de Cristo, através de um entendimento que eu tenho da palavra e da inspiração. É aí onde isto chegará. Todos os sinais estão apontando para o fim. Eu acabei de falar sobre isto, e é mesmo, a virgem prudente começou a clamar pelo azeite. A virgem prudente é a virgem Nécia. Ela começou a orar, ela começou a jejuar. Isso foi nos dias do irmão Brana. Pensa no nosso dia, o desespero que ela está. Está falando de virgem, não está falando de meretriz, que é a Igreja Católica Romana com as suas filhas. Está falando da virgem prudente, virgem Nécia. Onde se encontra essa virgem prudente? Onde se encontra essa virgem Nécia? Ela estava na mensagem nos dias do irmão Brana. Ela está na mensagem nos dias de João, nesse dia de hoje, as duas. É aí onde isso chegará. Todos os sinais estão apontando para o fim. Agora recorde, ela era uma virgem, e se ela é uma virgem, ela é uma igreja. Veja, nós estaremos nisso nessa tarde, Apocalipse 17. É o nosso texto que nós lemos. Se ela é uma virgem, ela é uma igreja, porque uma igreja é uma virgem. Paulo disse, eu vos apresento a Cristo como uma virgem pura. A prostituta de Apocalipse 17 era uma igreja. João a admirou por causa de sua beleza. O que ela era uma coisa linda. Não obstante, nela foi encontrado o sangue de cada santo de Jesus Cristo que havia sido assassinado. Isso é correto. Vamos ao primeiro selo, 328. Lembre-se, essa prostituta de Apocalipse 17, ela era um mistério. Mistério Babilônia, a mãe das prostituições. E João a admirou. Do mesmo modo que este homem, veja, espere, nós chegamos aqui e o vemos observando esse cavalo aqui, está vendo? Mas você notou que que aconteceu foi isso, que ele a admirou com grande admiração. Veja, o representante do sangue, o representante da noiva de Cristo, ele admirou. Veja que antes do selo ser aberto, ser revelado, esclarecido, você não tinha luz. Como o ditado dizia que todos os caminhos chegavam em Roma. Mas chega em Roma, mas não chega em Cristo. Pelo caminho da Assembleia você chega em Roma, da Presbiteriana você chega em Roma, de todas as denominações, você só não chega nos selos, você só não chega na revelação, só não chega na palavra. E João a admirou, do mesmo modo que este homem. Ele a admirou com grande admiração, mas o mistério era que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo. 68 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja Católica Romana. Veja que no século XX ela vem e admite. Ela fez igual o soldado romano que furou o lado de Jesus. Veio pedir perdão depois que furou, depois que matou. Irmão Brana disse que já era tarde demais para aquele soldado romano. Ele já tinha assinado a sua sentença. É duro quando a pessoa já assinou a sua sentença. Judas já tinha vendido e ele se arrependeu depois. Mas já era tarde demais.
Há pessoas que se arrependem, mas é tarde demais. Há pessoas que querem confessar, mas é tarde demais. Você tem que aproveitar o dia que se chama hoje. A porta está se fechando. Corra e entre antes que você chegue e já está trancado. Olha, uma formosa igreja sentada ali, vestida de púrpura e ouro, e tinha um cálice na mão da imundície das suas prostituições. João admirou. Agora nós chegamos no tempo do irmão Branham. Ele disse que aqueles homens chamados Tommy Osborne, Oral Roberts, eles se inspiraram no seu ministério. O irmão Branham já estava pregando antes que aparecesse Billy Graham, Oral Roberts. Eles foram pedir ao irmão Branham oração. E depois que o irmão Branham orou por eles, que eles saíram, eles cresceram. Eles cresceram com o ministério da cura divina. Veja que é um ministério que cresce, que a igreja cresce, um ministério lucrativo, né? Que enriquece a igreja, é o ministério da cura. E a cura é só uma isca, né? Para atrair as pessoas para vir ouvir a palavra. Mas eles continuam com a isca até hoje, porque não tem palavra, não tem mensagem. Mensagem eu sei. Irmão Branham fala sobre Oral Roberts. Um daqueles 3 anjos, um era Deus, Billy Graham e Oral Roberts. Há poucos dias, quando eu saí do lugar mais bonito e suntuoso que já vi em toda a minha vida, foi o grande edifício do nosso irmão Oral Roberts. Quando eu vi aquele duro mármore, sem nenhuma janela em parte alguma, mas da forma que ele foi edificado. Eu já estive em Hollywood, já estive em Palácio de Reis, e já estive em quase todas as partes em que eu poderia estar ao redor do mundo. E toda a ostentação, lindos lugares e casas, mas eu nunca vi nada, nenhum lugar que se comparasse de algum modo como aquele. Como os pequenos fios de alumínio foram tramados, unidos no interior, eu nunca vi nada tão ostentador em toda a minha vida. Quando eu passei por ali, passei minha mão pelas colunas, pilastra, e era de um magnífico granito, todas em forma da Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. As esculturas daquilo, todas aquelas coisas. Acabei de chegar lá do irmão Tommy Osborne e vi a sua grande obra poderosa ali para o Senhor. Parei do lado de fora. Olhei de volta para aquele edifício e pensei, Deus, com certeza me tornei um hipócrita. Com certeza me tornei um rejeitado em algum lugar. Pois o ministério desses homens saíram do meu. E eu pensei, o que aconteceu? Talvez eu seja muito incorreto. Senhor, que tu não pudeste confiar em mim nada assim? Ele vai dar alguns detalhes aqui. Até mesmo os pequenos, poucos dólares que tu me permitiste pagar pelas campanhas e coisas, agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disso. Foi perseguido por causa de imposto de renda, que foi coisinha. Aí chega aquela hora da tentação. Quando ele tinha 7 anos, o Senhor falou para ele, nunca fume e nunca beba, nunca contamines esse corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiver maiores idade. E ele pregou. Ele diz 3 coisas derrubam o homem: fama, mulher e dinheiro. Foge disto. Porque se tu fizer isto, nenhum câncer ficará diante da tua oração. Agora você veja bem o personificador como cresce. O original não, mas o personificador. O original ele tem qualidade, ele tem caráter.
E o profeta disse: talvez eu seja muito incorreto, Senhor, que tu não me pudeste confiar em mim nada assim. Até mesmo os pequenos, poucos dólar que tu me permitiste pagar pelas campanhas e coisa, agora eles estão tentando me mandar para a cadeia por causa disto. E por que sou hipócrita? Ou por que sou uma pessoa tão incorreta? Eu estava em um monte de cinza, como esteve Jó no passado. Você sabe que aquilo afligiu, irmão Brana? Aflige o eleito. Na era de Laodiceia, vocês que leem as eras, leem as mensagens, o irmão Brana disse que nesse dia o dinheiro flui para dentro da igreja. As igrejas são donas de empresas. As igrejas. Estamos pregando aqui que você não possa ser uma pessoa próspera. Você batalha, você trabalha. Deus vai te abençoar. Eu estou falando sobre a igreja. Estou falando sobre a igreja e a sua condição no século 21. A condição que ela se encontra, que o ministério se encontra. A escuridão é total. Vem uma grande cegueira que eles não conseguem ver a revelação, a mensagem deste dia. O ponto que o irmão Brando disse: eu estou igual o Jó aqui, sentado num monte de cinza. O que é que eu tenho feito, Senhor? Olha só o prédio de Ororobit. 400, 500 secretárias para responder as cartas. Eu com a máquina velha no escritório, ele tentando responder algumas cartas. Um tabernáculozinho lá em Jeffersonville, uma cidade insignificante. Não é uma Los Angeles, Sacramento, Nova York, não. Quando parei ali do lado de fora, dificilmente conseguia tomar meu fôlego. Com tanta majestade. Ele olhando. Satanás aproveita do lado, né? Viu o que ele mostrou para Jesus? Te darei tudo isto. Toda a glória desses reinos, se prostrado me adorarem. Tem uma condição. Você tem que me adorar. Você vai ver que eles colocaram também uma condição para o irmão Brana. Ele não podia pregar isso, não podia pregar aquilo. O concílio vai fazer isso para as igrejas. Você vai poder ter o seu prédio, ter o seu ministério, mas não roda essas fitas. Tira esse homem daí, tira as fotos. Eles estão botando agora mais vasos de planta nos altares, flores. Raramente você vê uma foto do profeta. Isso é algo que chega por inspiração. Quando parei ali do lado de fora, dificilmente conseguia tomar meu fôlego. Com tanta majestade, que um pobre garoto nascido em uma cabana, um pentecostal, poderia fazer e trazer aquilo para dentro daquele edifício gigantesco. E eu pensei: ó Deus, talvez eu não seja digno. 34. Logo então, uma pequena voz veio através daqueles corredores e disse: mas eu sou a sua porção. A porção deles é esta. O céu deles é este. Agora, eu sou a tua porção. Como é que você vai de chinelinho de dedo numa igreja majestosa, suntuosa? Hein? Como você vai com uma brusinha meio apuída?
Não, você vai fazer das tribos o coração, mas para ir mais bem vestido. É o altar de Caim. Você veja Deus em simplicidade que o irmão Brana fala. E o povo da mensagem não estão levantando altar de Abel, não, é altar de Caim mesmo. Agora, irmão Brana conhecia a sua voz. Ele ali dentro olhando, e do meio daqueles corredores veio uma voz. Disse: eu sou a sua porção. Deus é a minha porção. Nada levamos deste mundo. Foi o que disse o apóstolo São Paulo. 35. Então eu pensei: ó Senhor Deus, ó, apenas deixa aquilo ficar daquela maneira então. Senhor, porque eu não teria inteligência de levar em frente uma grande obra como aquela para ti. Eu sou uma pessoa iletrada, mas contanto que tu seja a minha porção, eu sou teu e tu me guiarás. Eu não poderia guiar a mim mesmo, mas, ó Senhor, guia-me. 36. São essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isto estava na Bíblia. E recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. O avião pode cair no mar, pode explodir. Se Deus não terminou com você, eles te acham ainda com vida. Deus não tinha terminado com você ainda. Então não temas. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Por que temer? Você colocou os filhos na mão de Deus, o marido nas mãos de Deus, a mulher nas mãos de Deus, o patrão nas mãos de Deus. Por que temer? Você sabe que é filho, que é filha dele. Por que temer? Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Vamos pensar, quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir Noé. Noé não poderia ser destruído, porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Noé foi um dos 3 homens que mais viveu. Matusalém, Jared e Noé. Deus não chamou ele para ser afogado no dilúvio, mas para passar para o outro lado. Uma senhora tinha sido curada, câncer. Os médicos tinham desenganado ela. O marido dela veio ao irmão Brana. O irmão Brana teve muitas propostas tentadoras. Eles queriam construir o maior tabernáculo do mundo para o irmão Brana. Na mensagem Israel e a Igreja, e o Espírito Santo desceu no coração dele e disse: eu não te chamei para isso. Ele tinha um cheque de $5 milhões nos anos 50, 60. Ele disse: eu não te chamei para isso. Eu estava lendo hoje, aqui na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, a partir do 181, 182, o diabo disse:
Agora veja, você pode realizar milagres. Você sabe que tem grande fé? Você pode realizar milagre. Eu construirei para você um edifício 2 vezes o tamanho de Ororobt. Ele estava admirando ali, o diabo disse, eu te dou um 2 vezes maior. Tu tem mais dom do que todos eles. Que tentação, hein? O edifício de Ororobt custava naquela época 50 milhões de dólares. E o diabo lhe disse, através da boca deste homem, marido dessa mulher, que tinha sido curada de câncer. O homem, de repente, era um Donald Trump, ou Enos Manques, né? Do dia. Eu construirei para você um edifício 2 vezes maior do que o de Ororobt. Você tem dom, você tem talento, você realiza milagre, conhece o segredo dos corações, pode juntar o povo. Irmão Branham era Deus que estava naquela carne. Satanás começou a descobrir que o dom está na terra. Ele tem que usar um corpo. Eu construirei para você um edifício 2 vezes o tamanho do de Ororobt, porque todas as pessoas darão, ou dirão, a única coisa que você tem que fazer, mostra-lhes, pule desse edifício aqui, caia lá embaixo, porque está escrito. A irmã Branham cita essa escritura. Você tem uma coisinha para fazer. Eu te darei tudo. Um religioso, um denominacional, um bilionário, sua mulher foi curada, voltou à vida. E ele tinha dinheiro. Não tinha Deus, mas dinheiro tinha. Pertencia a uma grande igreja, uma grande denominação. E agora, irmão Branham, morando naquela casinha ali em Jeffersonville, com aquela igrejinha ali com pouquinha gente. E não era todo mundo que cria ali naquela igreja. Depois que o irmão Branham morreu, eles mostraram a fé deles, que até hoje crê no retorno do irmão Branham. O que acontece depois da morte do mensageiro é que o povo tem que despertar. Ele disse, seus anjos tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Vê? Ele sabia que ele tinha poder, ele sabia que ele podia fazer isto, ele sabia que isso estava nele, mas ele não quis usar isto até que Deus lhe disse para fazê-lo. Vê? Ele sabia, ele queria ser Deus e ser a palavra em todos, e ele sabia que quando ele falava qualquer coisa, que era a palavra de Deus. Embora os céus e a terra passassem, aquela palavra algum dia seria conquistada. Logo então eu vi o diabo falando. E um homem fino, conversando com o nosso profeta. Irmão Branham disse, eu estava vendo Satanás falando. Eu pensei, sim, pule dessa montanha e mostre. Vocês sabem, nesse edifício, vê? Eu pensei, eu vou simplesmente levá-lo um pouquinho mais adiante. Minha mãe costumava dizer, dê à vaca corda suficiente que ela enforcará a si mesma. Vou dar um pouquinho de corda para ele. Eu disse, é isso correto? Está falando sério? Sim, disse, é uma vergonha. Mas o que você faz? Disse, o que é você? Hoje você dificilmente pode comprar comida para si mesmo. E disse, o que é que você faz? Você não tem dinheiro suficiente nem para comprar comida. Olha o seu carro. O irmão Branham disse que estava sabendo que era Satanás. Você conhece a mensagem, a história da minha vida. Satanás é tão sutil que ele pegou a morte da irmã Hope e da Sharon e foi trabalhando na mente do profeta
para levar o profeta a um suicídio, a negar a palavra. Ele conseguiu me convencer com as pregações que eu tinha feito. Você não pregou isto? Que Deus era bom? Olha, sua filha, morreu. Vai ser enterrada junto com sua esposa. Disse, ele começou a descer. Ele dominou o meu corpo, estava cansado. Ele dominou o segundo homem. E quando ele desceu na alma, e disse, e agora, o que adianta? Nega ele, deixa. Ele disse, e uma voz, não foi sua voz, uma voz lá de dentro disse, vai-te, Satanás. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A voz era Deus já lá dentro. Ele está dentro de você. Você vê que ele é astuto, ele vai indo, ele vai te dominando. Ele usa o marido, ele usa o filho, ele usa um pregador, ele usa um obreiro. Ele tem alguma parte da mensagem para poder usar, da Bíblia, da pregação do pastor Osmar, para poder tentar te convencer. O profeta disse que quando você pode vir à igreja, a não ser que você esteja enfermo ou escalado no seu serviço, e você não vem e fica em casa no domingo, ele não está falando durante a semana, você está cansado no domingo. Quando você pode, não vem, é um pecado. O pastor Osmar disse, se eu morasse em determinada cidade, domingo eu ia no culto ali na igreja do pastor Bispo, na igreja do pastor Mendes, e foi citando o nome dos pastores. Ele diz, é um pecado. Pecado é incredulidade. Às vezes as pessoas ficam em casa. Não vou na igreja ali, não, eu vou tomar ceia. Meu pastor traz para mim. Meu irmão, somos irmãos. Vem tomar ceia conosco. Entrega seu dízimo para o seu pastor. Nós não queremos seu dízimo. É o companheirismo. Isso quer dizer que há um espírito. É um espírito que não é certo. Quer dizer, só aquela pessoa é certa e todos os outros estão perdidos. Falta de revelação. Então ele disse, veja Ororobit, e eles entram lá, uma centena de ministérios que você possui, e veja como eles vão. Eu disse, sim, isso é certo. Satanás, naquele homem, dizendo, você não está vendo o ministério de Ororobit? Você viu o edifício dele? 50 milhões de dólares, eu vou te dar um de 100 milhões. Olha a sua igrejinha ali. Foi construída num banhado. Veja que João se admirou, vendo a beleza da meretriz. Hoje, o povo da mensagem se admiraram da beleza dela, que querem também construir, um constrói uma mais bonita do que a outra, mais linda. Você pensa que aquelas pessoas saem desses tabernáculos? Não. Para vir para um lugarzinho como esse aqui, tem que ter revelação. Quando a voz diz, sai dela, povo meu, para escutar essa voz, e ele disse, meu grupo te receberá, nós te levaremos diretamente como um de nossos irmãos. O homem fazendo a proposta para o irmão Branham. Todos lhe darão a mão direita de companheirismo e nós contrataremos um avião e te daremos o seu salário de 500 por semana ou mais, se você desejar. Irmão Branham recebia 100 dólares por semana da sua igreja. Ele disse, não, nós vamos te dar 500 ou mais, é o que você desejar. Nós vamos contratar um avião para você.
e nós te enviaremos a cada principal cidade no país. Isso aconteceu bem em Phoenix, Arizona, bem lá naquela mesa. E ele disse, nós pagaremos, disse, então deixe o mundo de fora, deixe que os dignatários, os grandes sujeitos, os mais altos, disse, você está sempre falando a respeito dos desprovidos. Nós temos os que estão em alta e são notórios, disse, que eles possam ver a mão do Senhor. Você tem os dons. Então eu lhes deixei, irmão Brando, eu dei corda para ele. O que vou ganhar? Então eu lhes deixarei levar a minha esposa, e outros podem provar que aquelas coisas que você diz acontecem. Então ele disse, eu vou levar a minha esposa, que estava a morrer de câncer, e nós vamos ter ela como testemunho. Eu disse, sim, senhor, isso seria formidável. O irmão Brando começou a dar corda. Eu disse, sim. Agora veja, um homem com a posição de um doutor em literatura, doutor em direito, um escritor de livro, vê? Doutor em literatura, um bom escritor, um bom homem, vê? Ele não conhecia as escrituras. Este é o mal que Jesus disse no seu dia. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Ele disse, esse homem não conhecia as escrituras. Conhecia a igreja. Conhecia a religião. Ele não conhecia as escrituras. Você sabia que aquele anjo que realizou aquele tipo de obra nunca foi a Sodoma? Quem foi Orobte, Billy Graham. Ele permaneceu com um grupo chamado Abraão. É um grupo chamado Brana. É um grupo chamado Osmar. Esse é o ministério de João. Ele simplesmente não sabia disto. Eu o deixei só. Simplesmente assentei lá um pouquinho. E eu simplesmente queria ver qual era o pega. E eu disse, bem, o que teria de eu fazer? O que eu tenho que fazer agora? Bem, disse, bem, irmão Brana, somente, a única coisa que eles disseram, ele está como fosse um intermediário. Nós discutimos isto, mas nós queremos o irmão Brana conosco. Poucas coisas, coisinhas que você ensina, você simplesmente coloque-as de um lado. Eu disse, por exemplo, o que, irmão? Eles disseram o seu batismo. Você sabe, né? Você sabe, o batismo não toca nesse assunto de batismo em nome de Jesus. Parece que você batiza como os unicistas. Algo assim, disse, coisinhas como esta. Eu disse, eu segui adiante, dando corda à vaca, né? E ele disse, a evidência inicial, mulheres pregadoras, e simplesmente coisas pequenas como esta. E hoje, qual a proposta que vão fazer? Não toque em novo nome, mensagem de João, aperta o play. Você pode seguir conosco. Há uma proposta em cada tempo que Satanás trouxe para Eva, trouxe para Moisés, trouxe para Jesus, trouxe para Paulo, trouxe para Brana, trouxe para João, traz para a esposa hoje. Eu disse, você sabe, eu estou surpreso de que um servo de Deus peça a outro servo de Deus, depois de render homenagem a mim, como você o fez, e chamando-me de profeta, e sabendo que a palavra do Senhor, ou a revelação da palavra veio ao profeta, e você se vira, doutor Pop, ia dar o nome dele. Isso não fala de sua boa inteligência. E diria e pediria a um servo de Deus. Você pede a outro servo de Deus para comprometer a coisa que literalmente significa mais para ele do que a própria vida em si. Se eu
fosse um leviano, eu ia na proposta desses pastores. Se eu não tivesse revelação, não soubesse onde meus pés estão firmados. Agora, crente que tem feito a sua casa sobre areia, não resiste à enchente, não resiste à tempestade. Tem mais aqui. Há um grão de vida eterna. O que é isto? Há um grão de vida eterna. Viver ou morrer, seja você um grande sujeito ou não. Eu passei outro dia, não desconsiderando esses dois homens. Eu olhei lá, e lá estava um grande quadro em Tulsa, Oklahoma, de Ororobit, vindo de um lugar, um seminário para educar ministro. E isto iria custar. E eu conheço o Demas Shankarian, o irmão Kauilha e outros que estão na junta de administradores disto. 50 milhões de dólares, com um edifício de 3 milhões de dólares, um garoto pentecostal. Esse é o seu quinhão que Deus lhe tem dado. Não precisa explicar muito para quem tem luz. Esse é o seu quinhão que Deus lhe tem dado. Eu sou a sua porção. Ele disse a Moisés, diga a Josué para repartir a terra. Aos levitas, eles não têm herança entre seus irmãos, porque eu sou a sua herança. Aleluia. Eu penso, eu com o seminário, para começar eu sou contra isto. E lá diz, a futura casa de Ororobit é o grande seminário. Descendo pela rodovia, lá havia uma grande e moderna coisa. E Ororobit, em uma pequena tenda esparrapada, veio à minha reunião lá em Kansas, lá e disse, Mombrana, Deus ouve a oração de um homem como eu, pobrezinho, mas agora ele não era mais um homem pobre. Ele apenas pegou o fio da meada e se foi expulsar demônios, curar enfermos e criou um grande império. Não voltou, nem ele nem Tommy Osborne, para se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, para ouvir os selos, para saber sobre esse corpo místico, sobre esses 7 trovões, sobre esse novo nome. Ele não voltou para isso. E assim foram muitos. Eu vejo hoje pregadores, que se dizem pregadores da mensagem de William Branham, pregando para o povo a prosperidade. Eles também já são homens prósperos. Homens que não têm aperto, dificuldades com nada. Não era como o irmão Branham, que esse grande homem, esse bilionário, que a sua esposa foi curada e chegou e disse, irmão Branham, olha, nem dinheiro para comida direito você tem. Às vezes eu ouvi isso, isso é meio humilhante, é humilhante. Olha a sua igrejinha. O povo coloca o coração no lugar. Ah, eu pertenço a Chapecó. Viu a igrejona que nós construímos? Ah, pertence a Belo Horizonte, Brasília, Joinville. Olha, você viu o tabernáculo nosso? E Deus? E o altar de Abel, sem aparência, onde o fogo, o redemoinho desceu. O irmão Branham disse, eu estou há 3 anos aqui, 2 anos ou 3 anos em Tucson.
Nenhum de vocês me convidaram aos seus púlpitos. Ororobi tinha uma pequena tenda esfarrapada, veio à minha reunião lá em Kansas. Lá diz, a futura casa de Tommy Osborne, homem, cerca de 3 ou 4 milhões de dólares em um lugar subindo dessa maneira. Tommy Osborne, um dos melhores homens cristãos, ele é um verdadeiro homem. Irmão Branham não desdenhava a pessoa, ele dizia o que era. Mas ele tinha que trazer essa mensagem. Um verdadeiro homem enviado de Deus, e pôs lá de pé na rua aquele pequeno rapaz nervoso, e um rapazinho e uma moça num carro, correndo ao redor, disse, irmão Branham, eu estava lá quando eu vi aquele maníaco correr, e eu via você apontar o dedo em sua face e dizer, no nome de Jesus Cristo, saia dele. Eu vi cair aos seus pés, depois que ele colocou sua profecia e disse, eu te derrubarei nessa noite e te desacreditarei no meio dessa audiência de 6.500 pessoas. Foi o que aquele demônio disse. E disse, eu te vejo lá de pé, sem levantar a voz. Irmão Branham só olhou para ele e o amou. O maníaco, o endemoniado. Irmão Branham não gritou, não ficou com raiva. Não, ele só olhou para ele e disse bem baixinho, você vai sair dele, quieto. E o moço caiu de joelho diante dele. E o demônio foi embora. Os Estados Unidos nunca tinham visto aquilo. Aquilo aconteceu na Palestina nos dias de Jesus. E eu disse, saia dele, Satanás. Ele simplesmente caiu para trás e segurou nos meus pés lá no chão. Ele disse, Deus é Deus, irmão Branham. Isto é tudo, disse. Eu mesmo estive retido em casa por 2 ou 3 dias. Ele não tirou o vigor. Ele lhes dirá a respeito disto. Ele não está envergonhado disso. Disse, você acha que eu tenho o dom de cura? Osborne perguntou para o irmão Branham. Você acha que eu tenho o dom de cura? E eu olhei lá, eu disse, esqueça isso, Tommy. Você foi enviado para pregar o evangelho, pregue a palavra. Não é cura que você tem que pregar, é a palavra. Pregue a palavra, mas ele não seguiu o conselho do profeta. Pregar a palavra não dá riqueza, não junta multidão. O que junta é sinais. O que junta é cura. Cura é só uma isca para chamar atenção. Como diz o pastor Osmar, eu oro pelas pessoas, eu também oro, mas eu não tenho dom de cura. Senão o povo vai dizer, olha, o pastor João Bispo ora e a gente já é curado. Vamos lá. Quando vê esse salão que está cheio de gente em busca da cura. Por que não vem aqui? Porque não querem ouvir a mensagem. A mensagem da hora, a terceira puxada. Vá pregá-lo, vá com o irmão Bolsiud lá. E eu olhei lá e eu vi. Eu comecei antes daqueles dois, eu pensei, lá está o Ororobi com 500 máquinas de escrever. Lá está Ororobi com 500 máquinas, que nem mesmo uma mão humana toca nas cartas. 4 milhões de dólares no correio no ano passado. 4 milhões. Um quarto de todo o dinheiro que foi levantado em toda a cristandade no mundo inteiro. Um quarto do dinheiro em toda a cristandade veio para um homem. Hoje é muito mais que esses homens pegam do povo. Que lugar! Eu fui lá para vê-lo. Que luxo! Agora, Oral é meu irmão. Eu amo. Ele é um verdadeiro companheiro, um bom sujeito, e eu o amo.
e ele simplesmente pensa uma infinidade de mim, e eu penso dele também. Nós somente não concordamos nas Escrituras. E Tommy Osborne, não um melhor, eu simplesmente penso uma infinidade dele. Ele é um dos melhores homens que já conheci, Tommy Osborne. E aqueles homens, e eu pensei, quando eu entrei em seu escritório e vi o que eles tinham, eu penso que eu estaria envergonhado se eles viessem ver o meu. Uma pequena máquina de escrever e tentando enviar as cartas. Que coisa! Assentado no fim de um trailer naquela época. O trailer que Billy Paul morava. Quando casou, foi morar num trailer. E ali o irmão Branham respondia as suas cartas, era o seu escritório. O que seria aquilo? Então eu pensei, bem, a casa futura de Oral Roberts, a futura casa de Tommy Osborne, um não fala com o outro. Ainda eram rivais. Então eu desci pela rodovia e eu pensei, mas quanto a mim? Hein? E algo disse, olhe para cima. Eu pensei, sim, Senhor, deixe-me guardar meu tesouro nos céus, pois lá é onde está o meu coração. Eu não estou dizendo isso com pena, eu estou simplesmente dizendo isto porque aconteceu. E Deus sabe que aquilo foi assim. Vê? Onde está o seu tesouro? Você deseja ser alguém grande? Se você o é, você não é ninguém. Você chega a um lugar onde você não deseja ser alguém grande. Você deseja ser um servo humilde e pequeno de Cristo. Essa é a maneira. Isto é tudo. E você sabe, o profeta, quando viu a visão antecipada da noiva, ele conta na mensagem o arrebatamento. Ele chorou. Quando ele viu a igreja, ele chorou. Veja que João admirou, lá na visão. E o irmão Branham aqui chorou quando ele viu a condição dela. Você vê a competição de Oral Roberts e Tommy Osborne. Um não falava com o outro. Onde está Deus? Ali tinha dons, não Deus. Ali operava cura, não Deus. E eles não sabiam, porque Deus estava num homem chamado Branham. Como Deus estava num homem chamado Osmar, nos esclarecendo esse selo, esses trovões, o novo nome. Eu ouvi chegando as igrejas vindo deste outro lado. Ali veio a igreja asiática. Aquilo que era imundície. Aqui veio a igreja europeia. Que coisa! Então eu ouvi um rock and roll vindo, e era Miss América, a igreja. E ela nem mesmo vestia roupa alguma. Ela tinha papéis como jornais cinza, tipo da hipocrisia, fixados em frente dela, dançando o som de rock and roll. Miss América, igreja. Hoje a Miss Brasil, igreja. No som do samba, do rock. É o natural explicando o espiritual. Eles têm entrado para dentro da igreja. O povo tem que pular, gritar, saltar, rolar no chão, para dizer que Deus está ali. Não é assim que Deus trabalha. O sétimo selo é silêncio. É a vinda do Senhor. É tempo de arrebatamento, meus irmãos. Arrebatamento é fé, é revelação. Então, quando aquelas mulheres passaram, todas fazendo todos os tipos de balanços e coisas tais, e cabelo curto, rosto pintado, e ao passarem elas assim, as quais deveriam ser virgens para Cristo,
Quando ela passou assim, eu virei a cabeça, você sabe, segurando isso em frente de mim. Era demasiadamente vulgar, a parte de trás delas. E ali estavam elas, indo assim. E eu virei a cabeça para chorar. Ele não estava admirado. Eu disse, eu não poderia suportar isto ali. Ele de pé ali, e eu sei que eu, um ministro da igreja, isso é o que eu tinha produzido para ele. Eu disse, ó Deus, eu não posso olhar para isto. Deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E dessa maneira, então logo saíram. Toda vez que uma delas vinha, ela chegava até certo ponto, então iam para baixo. Eu somente ouvia o som disso enquanto se afastava. Então eu ouvi algo como avante, soldados cristãos. Eu olhei e aqui vinha aquele grupo consagrado de mocinhas, exatamente da maneira que elas estavam, todas corretamente vestidas, seu cabelo bem longo, caído nas costas, nenhuma ponta tirada, serenas, limpas, marchando assim ao ritmo do Evangelho, ao ritmo, ao compasso. Ela era a palavra. Elas pareciam como uma de cada nação. Eu estava vendo isso enquanto elas passavam, e as vi passarem. Ao invés de descerem, elas começaram a subir. Eu notei uma delas tentando, 2 ou 3 delas tentando, saindo de linha da fila. Eu gritei, fique na fila. E a visão me deixou. E eu estava de pé no quarto gritando, fique em linha, linha. Aquilo. Gostaria de saber, será que isto já passou? Será que a noiva já está chamada? É isso pelo que estamos passando hoje? Ela tem de ser moldada e feita à imagem de Cristo, e Cristo é a palavra. Essa é a única coisa, está vendo? Está ali na palavra. Está vendo? Não pode haver uma coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão como homem e a outra mão como uma pata como cão. Tem de ser exatamente a palavra do Senhor. Como Ele é a palavra. A noiva é parte do noivo. A mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eva era parte de Adão, do seu lado. E assim é a noiva. Não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para esse dia. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, somos parte do Senhor. O Senhor sem esta esposa, o Senhor não é completo. Senhor Deus, é o que diz a Tua palavra. Nós te agradecemos pela revelação, pelo esclarecimento, pela mensagem do dia, Pai. Apocalipse 10, 8 a 11. Abençoa os teus filhos, dê a graça e a bênção para cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Sábado, dia 14, nós estaremos em Viamão ali, no lado do irmão Johnson, para o culto. E os irmãos estão convidados. O culto lá vai começar às 5 horas. Os irmãos que vão comigo, nós vamos sair aqui do tabernáculo 4 horas da tarde. Vamos estar ali, vamos cantar. Irmão Johnson fica muito feliz. Irmão Johnson já é um ancião de mais de 80 anos. Às vezes muitos irmãos não vêem ele aqui, mas tem um tabernáculo na sua casa e ele não perde um culto. Ele está sempre no culto e ele crê na mensagem. A gente leva, de vez em quando nós temos a ceia ali no tabernáculo. Ele fez um tabernáculo do lado da sua casa, é um grande músico, e um grande cristão, ele e a irmã Eva. Deus abençoe aí, irmão Johnson, a irmã Eva. Sábado nós vamos estar aí. E no dia 10, terça-feira, vamos estar ali em Triunfo, ali no lado da irmã Karine. O irmão João Marco vai estar junto conosco. Vamos ter o culto ali às 19 horas.
Deus abençoe os irmãos, irmão Márcio.